pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui de novo, de volta aqui a Container Outlet Caeté para mais uma conversa, e hoje a gente tem a presença da psicóloga Juliane. Gente, errando o nome da entrevistada, olha que coisa feia. Mas é porque foi uma correria tão grande, mas a gente tinha marcado e compromisso agendado, é compromisso que a gente tem que cumprir. Então, Juliane, seja bem-vinda aqui ao Container Outlet Caeté, ao nosso pequeno espaço de entrevistas. O público, a gente vai dar um tempinho, o público está entrando, está escutando, está direitinho, o áudio está bom, vocês estão ouvindo? Tranquilo? Tem que ouvir tudo direitinho, porque o tema hoje é muito interessante. É um aspecto que às vezes a gente deixa passar assim, despercebido, que a gente não pensa a respeito e que é muito importante assim para o nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, né? Hoje a gente vai conversar com a psicóloga Juliane Bandeira. Legal, muita gente dando, acenando que entrou, que está funcionando direitinho, ótimo. A gente está transmitindo hoje pelo Instagram daqui da Container Outlet Caeté e também pelo meu Instagram pessoal, Jane Dantas Jora Oficial. Tá? Dá uma curtida, compartilhe a live com os amigos, né? Porque o assunto é bem importante, né? Juliane, seja bem-vinda. Obrigada. Quando a gente fala em moda, a gente logo pensa em beleza, bem-estar, em tendência, né? E muitas vezes a tentação é muito grande da gente seguir um padrão. E quando a gente segue esse padrão, às vezes a gente acaba caindo no erro ou caindo na tentação de ofuscar a nossa personalidade, né? A nossa pessoalidade, a nossa individualidade, né? A gente vê isso muito hoje por aí. A gente, alguém posta que está na moda a maquiagem do estilo tal e todo mundo repete aquela maquiagem sem pensar no que aquilo representa, se aquilo fica bem nela ou não, né? E moda, gente, às vezes a gente pensa que é algo assim supérfluo, mas é algo que reflete a sociedade. Então, se a gente está todo mundo igual, todo mundo robozinho, padronizado, como é que vai refletir isso, né, na sociedade? Então, às vezes é importante a gente buscar esse link e dar um retorno para essa individualidade. Só que na correria do dia a dia, né, querendo seguir as tendências, a gente acaba deixando passar essas informações que são interessantes para a gente. Por isso que aqui na Container Outlet Caeté a gente criou esse espaço que se chama, vocês ainda estão recebendo hoje essa informação em primeira mão, a gente está dando nome a esse espaço. Esse espaço vai se chamar Laços e Fatos. Por quê? Porque ele acontece dentro do container. O container, para quem não sabe, é uma loja que funciona dentro de um container grande, é como se fosse uma caixa. E aqui a gente estabelece muitos laços de amizade, laços profissionais, né? E não só laços de presentes, que às vezes a pessoa pensa uma loja, só vai existir laços de presentes, mas não, existem outros laços que são feitos nesse ambiente. E também laços de informação, porque o que a gente, essa conversa nossa, as informações que você vai passar pra gente, como se fosse um presente que a gente está dando pro nosso amigo, para as pessoas que nos acompanham, né? Por isso que é muito alegre para a gente receber, muita alegria que a gente recebe em você aqui hoje. Então, já tem algumas pessoas conectadas, que bom. Gente, convidem os amigos, tá? Vamos fazer esse espaço crescer cada vez mais, tá? Já que a gente começou falando de individualidade, a gente vai querer conhecer você um pouquinho melhor. Você, Juliane, é casada? Sim. Tem filhos? Não. É daqui de Caeté? Não sou daqui de Caeté.
Tem falado onde eu sou. Eu sou de São Paulo, capital, e vim para Caetité após a formação e estou aqui até hoje. Mas já morei um tempo antes também, na cidade. Gosto daqui, por isso que escolhi o retorno. Cidade aconchegante, pequena, tranquila, né? É muito bom quando a gente escolhe o lugar para morar, né? Sim. Às vezes a pessoa mora num lugar e nem gosta tanto daquele lugar. Sim. É bom a gente escolher assim. Conta pra gente, qual que é seu maior sonho? Sonhos específicos, eu não tenho um sonho específico, mas assim, eu vivo diante daquilo que eu acredito que possa gerar um benefício. Por exemplo, com o tempo, eu tive sonhos específicos e fui realizando. E com o tempo eu aprendi que viver os sonhos daquilo que eu acredito, porque eu sou evangélica, sonhos de Deus que Deus tem pra mim, me proporcionou muitas coisas boas na vida. E a partir desse aprendizado, hoje eu estabeleço metas e objetivos a ser alcançados, mas eu coloco sempre aquilo, o que Deus quer pra minha vida. E sempre que eu vivo isso, eu me sinto realizada dentro daquilo que Ele me proporciona. Sim, os desafios, né, que a gente tem que colocar na vida e buscar. Sim. Não só caçar, buscar. E medo? Já que você tem essa fé tão grande, né? E o medo, como é que você trabalha essa questão? Então, como psicóloga, eu trabalho muito essa questão do medo, né? Como encarar esse medo. Esse medo, eu sempre trabalho com as pessoas ensinando assim. O medo é uma construção que nós criamos a partir daquilo que acreditamos. Então, é uma questão que eu tive que gerenciar, não é que eu sou assim, mas tive que trabalhar isso em algumas fases da minha vida para gerenciar melhor essa questão do medo, de tirar essa credibilidade do que seria o medo. E atualmente eu entendo que o medo é aquilo que eu acredito tanto que ele pode se tornar um medo. Então, o enfrentamento do medo é mostrar para ele que, na verdade, ele não é tão grande assim. A nossa capacidade é muito maior diante daquilo que a gente tem para enfrentar. A gente tem que se ver como protagonista, né, dessa Sim. história e não deixar que o medo nos impeça de... Exatamente. Tem alguma frase que te resume, que a pessoa fala assim, Juliane... Na verdade, especificamente eu não tenho uma frase, mas algumas pessoas colocam muito como... eu sou uma pessoa muito compreensiva, então coloca, nossa, Juliane se resume na frase a meiguice em pessoa. Eu já ouvi muito isso, ou a compreensão em pessoa, mas não que eu tenha uma específica que me resume. A gente também não deve se resumir na frase, né? Sim. Meramente ilustrativa. E se amanhã você acordasse com um dom específico, assim, desfrutando de uma habilidade específica, um dom, qual você escolheria? Olha, na verdade, dentro daquilo que eu desejo, né? Que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, trabalhar com pessoas, trabalhar e ver essas transformações nas pessoas. Eu acho que se eu queria ter uma compreensão um pouco mais aguçada. Que em muitos momentos, trabalhando com pessoas, eu percebo que tem hora que demanda um tempo até eu compreender aquela situação por eu não ter vivenciado aquilo. Então, uma compreensão mais aguçada, eu acho que seria isso. É importante, né? Isso. Mas é uma habilidade difícil de ser construída. Eu cheguei aqui fazendo muito uso dela diante da profissão, mas eu acho que eu ainda acho que precisa melhorar em muitos pontos ainda, dentro daquilo que eu trabalho. Sim. E você tem algum hobby? Adoro ler. Amo ler, leitura me deixa muito bem. E é uma coisa que eu faço constantemente, ler. Olha, não estava aqui na lista, mas já que você falou que seu hobby é esse, também a resposta para mim é inédita, não sabia. Tem alguma indicação? Olha, eu gosto de ler livros diversos, mas assim, a leitura atualmente é muito voltada para aquilo que eu trabalho. Então, algumas pessoas sempre me pedem, indica um livro. Eu indico alguns autores que, na maioria das vezes, a maioria dos psicólogos, eles não são muito a favor.
E eu gosto muito da leitura de Augusto Cury, porque de alguma maneira ele, no geral, ele passa a teoria dele, que é muito difícil, até como profissional, que eu já li algumas teorias dele, de ser transmitida. E no livro dele, de forma simples, ele consegue passar, e pessoas já chegaram até a mim dizendo que conseguiu ressignificações importantes a partir dessa leitura. Então eu acho que seria uma boa indicação, na minha opinião. Legal. E já que você lida tanto assim com pessoas, qual a característica que você mais admira numa pessoa? Uma pessoa que consegue ser resiliente, que consegue ressignificar. Eu acho isso admirável pelo fato de que nós, como seres humanos, vivendo situações diversas, e diante dessas situações a gente observa que tem pessoas que vivem traumas ou vivências que muito dolorosas, e eu ver ela conseguindo dar essa volta por cima, ela conseguir ressignificar isso, olhar para a situação de outra forma e continuar, eu admiro muito isso. Legal, e é uma coisa difícil de se alcançar, né? Sim. E o que você não suporta numa pessoa? Olha, isso é meio complicado dizer, porque na verdade eu aprendi, dentro da minha profissão, a lidar com todos os tipos de pessoas. Então assim, não tem algo que eu não suporte numa pessoa, mas eu me sinto desafiada a aprender a lidar com ela. Porque ela tem alguma coisa que faz, que me abre um caminho para entender esse jeito dela, que pode muitas vezes me afetar e gerar essa não suporto. Mas na verdade não tem algo específico. Mal-estar. Gerar esse mal-estar. Porque às vezes a gente vê, eu lembro que uma vez eu cheguei a comprar um livro que era assim, como lidar com pessoas difíceis. Como se você pudesse de repente escolher não lidar com algumas pessoas, e em algumas situações a gente é desafiado a aprender com isso, né? Realmente. Tem algo que há algum tempo você deseja fazer e que não conseguiu fazer ainda? Olha, de quando eu me formei, eu pretendo ter eu sonho, né, em ter um espaço que seja voltado para aquilo que eu idealizo, que seria o mais ideal para atender, para passar um conforto, um espaço legal, principalmente para o público infantil e adolescente, que é um público que eu gosto muito de trabalhar. Então esse é um dos fatos. Está em projeto, mas não especificamente ainda realizei. Você já falou que alcançou já alguns objetivos. E desses objetivos, o que você já alcançou na sua vida, quais aspectos que você se sente assim agradecida? Na verdade, o ser grato, né, é algo que eu busco usar muito, pelo fato de que a gratidão, ela nos blinda contra a insatisfação. Porque o oposto, se eu me vejo insatisfeita, né, com as coisas, com aquilo que eu tenho ou com aquilo que eu ainda não alcancei, a gratidão ela não vem. E o ser grato por aquilo que você já tem, o ser agradecida por aquilo que você já conquistou, por aquilo que você que tem ali no seu presente, já ajuda você a se blindar contra essa insatisfação e se sentir bem com aquilo que você tem. Porque às vezes a pessoa sente aquele vazio e por algo que ela não tem, quando na verdade, se ela olhar para si, né, se olhar no espelho, assim, olhar ao seu redor, ela vai perceber que ela já tem muita coisa para agradecer, né? Com certeza. Bom, pessoal, nós estamos aqui na Container Outlet Caetité, é uma loja de moda masculina e feminina aqui em Caetité. Também atendemos em outras regiões, caso queiram, entre em contato pelo nosso WhatsApp ou aqui pelo Instagram, tá? E a gente está numa conversa hoje com a psicóloga Juliane Bandeira. Juliane falou um pouquinho da vida dela, agora a gente vai passar da vida pessoal dela, abrir um pouco da vida dela, que eu acredito que ela não faça isso com muita frequência, não. Para agora a gente passar para um lado mais profissional. Você, já falei algumas vezes, é psicóloga, formou-se onde, quando? Olha, minha formação foi em São Paulo, capital, na Universidade Paulista,
Foi em 2012 minha formação e de lá pra cá, desde a época da universidade eu fiz vários estágios, na verdade, foi o que me deu base de experiência. E até hoje, de lá pra cá, de 2012 pra cá, eu tenho 7 anos de atuação e aqui na cidade tem 6 e pouquinho. Já um tempinho considerável, né? Por que você escolheu psicologia? É algo que muitas pessoas me perguntam, né? Tem esse questionamento. A psicologia, na verdade, eu comecei a trabalhar com crianças quando eu tinha 15 anos de idade. E apaixonei. Dava aulas para as crianças de faixa etária entre 5 a 10 aninhos. Era uma turma só, porque eram poucas crianças. Então era misturado, não tinha por idade. E a partir daí eu comecei a pesquisar sobre o universo infantil. E numa das minhas pesquisas e estudos, né, sobre como eu gosto de ler, eu estava na fase do ensino médio de procurar qual a sua profissão. Aí começa o questionamento. O que você vai fazer quando você se formar? Então eu comecei a fazer algumas leituras e nisso eu encontrei falando sobre a psicologia infantil, infanto-juvenil. E como eu disse, eu já trabalhava com crianças na época, eu achei aquilo fantástico. Nossa, existe psicólogo infanto-juvenil. Apaixonei, comecei a ler sobre e nisso comecei depois, quando eu me formei, prestei vestibular para essa área. E a partir daí eu entrei e tô até hoje. E é muito bom quando a gente trabalha com o que a gente escolheu, que a gente se identifica, né, que a gente gosta. É aquela frase que trabalho quando você faz com prazer não é trabalho. Não, realmente. Você já falou das especializações, né? Se você não fosse psicóloga, tem alguma outra profissão que você seguiria? Olha, eu sempre brinco com algumas pessoas mais próximas no sentido assim, qualquer coisa que eu escolhesse, eu acho que eu faria bem feito pela forma como eu me dedico àquilo que eu me proponho a fazer. Eu não vou dizer que eu sou perfeccionista, mas eu gosto de... Eu tenho prazer em fazer algo bem feito quando eu pego para fazer. Então, assim, quando eu falo assim, vou fazer algo, é algo que eu gosto muito, é fazer bem feito. Então, eu acho que qualquer área que eu me dedicasse, seria bem realizada. Se sentiria realizada pela maneira como eu me dedico. Legal. Quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, eu estava falando de formada em 2012, eu me senti velha aqui. Quase 20 anos atrás. Aliás, quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, há mais de 20 anos atrás, eu sou uma pessoa mais calada, né? Então eu falava assim, você não tem que fazer jornalismo, você tem que fazer psicologia. Olha! Porque você ouve as pessoas. Aí uma professora estava perto e ela falou assim, jornalista tem que saber ouvir. As pessoas hoje também têm muita dificuldade de ouvir, as pessoas estão mais falando, né? Sim. Não que a gente não tenha que emitir nossas opiniões, né? Mas enquanto jornalista, enquanto comunicador, você tem que ter habilidade para ouvir mais pessoas para poder, a partir daí, levar uma informação que represente de forma mais abrangente do que quando você só emite sua opinião sem ouvir os outros, né? E um psicólogo, ele pode atuar, você falou aqui da área infanto-juvenil, mas em quais áreas mais um psicólogo pode atuar? A psicologia hoje ela está bem abrangente nos campos de atuação, né? Tanto, hoje em dia, qualquer área, inclusive, pode atuar. Eu vou até, inclusive, citar um exemplo. Na área da jurídica, que é na área da justiça, também atua. Hospitalar, que é uma área que eu também fiz muito, tenho alguma experiência pelo tempo que eu fiz estágio. Eu fiz estágio em 2 hospitais, lá em São Paulo, que foi o INCOR, que é Instituto do Coração, que é um dos complexos do Hospital das Clínicas, e o da Rede DOR, que é o São Luís. Então, assim, também é uma área de atuação. A psicologia clínica, que é a área que eu atuo atualmente, e na psicologia clínica tem na área de atuação o infanto-juvenil, tem o adulto, tem o idoso, tem casais. Então, todas essas áreas atualmente eu atuo dentro da clínica.
Mas a psicologia clínica é muito abrangente. Inclusive, um dia desses eu estava conversando com um adolescente e ele trouxe que soube que alguns videogames são alguns fornecedores trabalham com psicólogos. Psicólogos ajudam na forma de conseguir fazer com que as pessoas tenham mais, não é vício, mas tenha mais vontade de ficar jogando, porque tem psicólogos por trás atuando em maneiras de prender essa atenção desse público. Então, a psicologia ela é muito abrangente, em vários campos ela tem atuação aí. Sim, tá vendo? Então, olha, gente, além da gente abordar essas questões para quem está querendo dicas, que a gente está chegando no fim de ano, tem gente aí fazendo vestibular, decidindo profissão, é bom ficar atento e dar uma acompanhada, de repente pesquisar um pouco mais, né? Aprofundar para saber mais sobre essa área. E realmente, quando a gente fala de seres humanos, a complexidade, então a área de abrangência é muito grande. Sim. Por mais que a gente hoje viva um momento muito de inteligência artificial, tem também o contraponto que é a nossa individualidade, que às vezes essas inteligências não conseguem abarcar. Não é mesmo? Juliane, quais os sinais de mudança do comportamento da pessoa que a gente pode perceber para, de repente, falar assim, olha, dá um toque, está na hora de você procurar um profissional, ou então para a gente mesmo, né? Às vezes a gente fica pensando no outro, mas a gente que está passando pela situação, tem algum comportamento, alguma mudança, algo que seja assim, fácil de um leigo perceber, fala assim, vamos agendar uma consulta, conversar com o psicólogo. Tem alguns pontos específicos que dá para perceber. Na verdade, quando a pessoa ela não se conhece, ela tem algumas dificuldades em lidar com certas situações, vivências, como no social. Uma pessoa que ela não lida bem com as pessoas no geral, ela tem problemas com todo mundo, pessoas que têm dificuldade de lidar com suas emoções, não tem controle, pessoas que não se percebem nunca na situação, mas coloca sempre a culpa como se fosse o outro que fez, ou é porque o outro. Então são pessoas que de alguma maneira elas precisam assim, de buscar esse atendimento psicológico. Inclusive aquelas que a gente acabou de sair do Setembro Amarelo, né, que foi também uma das causas que a gente trabalha muito nessa área, que é a tristeza profunda, pessoas que se sentem muito tristes, pessoas que não se adequam a lugar nenhum, que sente, como você citou, vazio, segue muito o que os outros falam e nunca tem uma opinião própria, pessoas que se anulam para viver a vida do outro num relacionamento de amizade ou de casamento no geral. Então, assim, é muito aberto, todos esses pontos que foi citado, inclusive outros que eu também não citei, é muito importante ter um acompanhamento. O psicólogo ele trabalha também só o autoconhecimento. Você se percebe que você precisa se conhecer mais, já é um ponto para dar abertura para trabalhar algumas questões importantes também. E se ajustar melhor na sociedade. O importante é, olha, se olhar no espelho, tentar essa conexão, que às vezes as pessoas estão tão conectadas aqui com o outro, né, que acaba perdendo essa conexão consigo mesmo. Importante isso, pessoal. Na sua opinião, existe alguma conexão entre moda e psicologia? Olha, eu acho que existe, pelo fato de que, meu achismo, né? Pelo fato de que estar bem consigo, o se adequar, escolher roupas, igual você colocou, não seguir só as tendências, porque no final, por mais que tenha uma tendência, no final a escolha final é sua. Porque, por exemplo, a tendência eles lançam 3 cores, vou falar das cores específicas como tendência. Você vai escolher a cor que mais, de alguma maneira, é condizente com a sua personalidade. Não te representa, não é por acaso. Por mais que aquelas que têm tendência. Porque, de alguma maneira, a gente sabe que, devido ao mercado, ele manipula muito essas escolhas também. Então, de alguma maneira, o fato de moda e psicologia, eu acho que tem tudo a ver até por conta da autoestima. Você estar bem, você se vestir bem, você se sentir bem, já é um ponto de que você olha e fala assim, você estando bem, você estando seguindo uma tendência, você acha que de alguma maneira aquilo ali coube com você, não foi colocado, estou usando esse estilo não porque eu gosto, mas porque está na moda.
totalmente condizente com a psicologia, até porque se você vê que você está seguindo tendências sem gostar só para se sentir inserida, já é um ponto a ser trabalhado. Buscar ajuda é importante. Viu a dica, né? Pois é. E você? O que se procura numa roupa? Olha, eu gosto de algo que me deixa me sentindo bem. Porque se eu estou me sentindo bem, eu vou estar bem no ambiente que eu tenho aqui. Então, de alguma maneira, eu procuro aquilo. Quando eu vou procurar algo, geralmente é algo delicado e que me faz se sentir bem. Que eu acho que descreve muito a minha personalidade. E seu estilo? Romântica? É românticazinha. Gosta de roupas de estilo mais antigo, mais formal? Aí depende da ocasião. E aí eu adequo aonde eu vou, aquela ocasião exige o quê, e aí eu tento escolher dentro daquilo que me faz sentir bem. Vocês perceberam tanto que ela falou aqui, nela, né? A gente vestir a roupa para a gente se sentir bem, não para o outro, né? Para agradar o outro, que às vezes a pessoa nem está à vontade dentro daquele look, mas... Nesse universo de beleza, tendências, muitas pessoas acabam se ofuscando, querendo parecer uma personalidade. Quando que isso pode se tornar perigoso? Porque às vezes é só uma modinha, ele quer parecer com fulano e tudo bem, passou. Mas tem um momento que isso pode se tornar perigoso. No momento em que a pessoa ela começa a perder a singularidade dela, no sentido de eu só visto a roupa, eu estou vestindo a roupa que é de tendência que fulano veste. Uma personalidade específica veste. Então, por conta disso, eu só visto aquela tendência. Então, aparece outras, não vou escolher, por mais que eu achei bonito ou legal, porque a pessoa que eu admiro não veste. Então, ela começa a esquecer-se de si, ela ofusca a sua opinião. Então, a opinião dela é inválida naquele momento. Ela coloca sempre que a do outro, a daquela personalidade é importante, ou o que vão pensar é mais importante. Aí volta para aquela questão que você mesmo citou. O estar bem consigo, o vestir-se para você, é algo que é muito mais importante do que na hora da escolha. Porque você estando bem, você consegue se sair em qualquer situação. Você estando desconfortável, você já começa a ficar inseguro e ter dificuldade de lidar com determinadas situações ou vivências que você for enfrentar. Então, está na moda ser você mesmo, né? Pode, não que não possa seguir as tendências, até porque as tendências de moda, elas refletem um pouco do que a sociedade está vivendo, né? Eu estava lendo algo a respeito das tendências do verão 2020-2021, que já tem por tendência para daqui mais de um ano, né? E aí, lá eles citavam algumas cores de tom de pele, porque justamente a gente vive um momento que está ocorrendo, as pessoas estão perdendo esse contato face a face, porque as pessoas estão utilizando uma mídia para ter o contato. Só que as pessoas já estão começando a sentir falta do contato da pele, né? Então a moda vai refletir isso nas roupas, para despertar isso, de certa forma, no inconsciente das pessoas, né? Então é uma coisa bem, bem complexa, mas é bem interessante também. Você falou que a pessoa pode, então, buscar essa inspiração no outro. Buscar, não ser como. Exatamente. E se inspirar pode. Às vezes é interessante, né? Você vê o que é possível. E as mídias sociais hoje nos favorecem isso. Você consegue ter acesso a uma quantidade maior de informação justamente para você se encontrar. Você não pode se perder nesse caminho. Isso é que é importante. Eu posso usar uma roupa como expressão da minha personalidade? Sim, até porque na hora da escolha, você vai escolher algo que, de alguma maneira, tá ligado quando você escolhe, né? Não tá ligado a algo que lhe representa. Então, assim, geralmente quando a pessoa ela tem um conhecimento de quem é ela,
você observa que a personalidade dela reflete naquilo que ela veste por conta daquilo que ela acredita, né, como pessoa. Então, por exemplo, como eu disse aqui, Jane até usou o fato, então você veste estilo romântica. Eu acredito que esse é o meu estilo, pelaquilo que eu represento na minha personalidade. Então, se a pessoa ela se perde sempre deixando-se influenciar pela tendência da personalidade do outro, ela não vai ser nunca ela. Então, ela vai sentir vazio. Ela vai sentir, poxa, eu não me sinto confortável nunca, porque eu compro tanta roupa, eu escolho, eu visto moda, mas eu não me sinto confortável. Por quê? Ela está anulando aquilo que ela realmente gostaria de vestir, de ter. Então, a personalidade, ela reflete, sim, na moda. Como é que você definiria a pessoa ter um estilo próprio? Estilo próprio, hoje em dia, eu acho isso muito complicado no sentido de nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro por influências. Então, como eu disse, a escolha final sempre vai ser sua, mas a partir daquilo que você foi influenciado. Então, se a tendência é cores, deu 3 tipos de cores, você provavelmente não vai usar fora daquele padrão da tendência porque você foi bombardeado por aquilo. Então, entre aquelas 3, você vai escolher a que mais lhe representa. Então, a escolha final é sua, mas a partir de influência. Então, eu acredito que é meio difícil a pessoa conseguir se sair diante do que a gente vive hoje em sociedade, no mundo globalizado, consumista e que é imposto muita coisa. É um mundo que tá mudando, a gente está passando por algumas alterações aí e a gente vê isso muito na moda. Para você, tem algo que na moda seja certo e errado ou não? Tudo é permitido dependendo da ocasião. Aí entra de novo, eu volto como é que eu falei. Se você está se sentindo bem, se você está bem com aquilo que você escolheu, claro que se é uma ocasião que exige o formal, você vai escolher algo que lhe deixe bem no formal. Se é casual, a mesma coisa. Então, assim, se você se sentir bem, se você se sentir confortável, está segura daquilo que você escolheu, na minha opinião, eu não encaixaria nesse certo ou errado. Apesar que existe, né? Na moda, vestir tal forma é errado, não pode. Mas eu acredito muito na questão de você estar bem consigo. Você estando bem, se sentindo segura, esse é o certo, porque você está bem. Deixa você não sentir. É aquilo que a gente já falou em um outro ponto, né? Agradar a você. Sempre. Legal. Pessoal, o nosso bate-papo por aqui está acabando, está encerrando. Vai ficar disponível aqui no Instagram da loja, então marque só por 24 horas. Então marque logo os amigos para que outras pessoas possam desfrutar e começar a pensar a psicologia de uma forma mais abrangente e pensar inclusive aspectos da moda, aspectos das outras escolhas que a gente faz no cotidiano, não é mesmo? Juliane, você aqui em Caeté atende onde? Nós acabamos não falando do seu trabalho. Eu atendo na clínica Gênese, né, na Lina Robarão, e na clínica Lapidari, na Helena Lima. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de Juliane, né, ela fica lá, atende lá. E quem quiser também compartilhar com os colegas essa nossa conversa, a gente agradece. Foi um prazer conversar com você. A gente, diante de tantas opções, a gente pode marcar uma live por semana. Um dia a gente vai falar de psicologia infanto-juvenil, outro dia a gente vai falar de psicologia para idosos, outro dia a gente vai falar de psicologia para quem está emagrecendo. A abrangência é enorme, aí tem temas para todo gosto, psicologia. Só o seu tempo que não vai ter muito, mas por isso adequa aí, né? Muito obrigada, volte mais vezes e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, foi um prazer participar. Boa noite a todos, né? E obrigada pelo convite, Jane. Tchau, tchau.